pessoal, nós vamos começar a ver aqui funções e procedimentos com Java, né? E a nossa intenção nessa aula é focar de forma didática a respeito de procedimentos e funções, sem abordar os pormenores da programação orientada a objeto, apesar de Java ser usada para programação orientada a objeto, né? Então, nós vamos tentar deixar de lado os pormenores dessa programação orientada a objeto, relativo lá quando a gente for ver a passagem de parâmetro por valor e por referência, questão de encapsulamento e por aí vai. Então, começando aqui, nós vamos ter os conceitos básicos a respeito da utilização de módulos ou subprogramas, né? O que acontece? Nós podemos programar da seguinte forma, né? Dividindo o nosso programa em subprogramas ou em módulos. O que acontece? Você programar e ter um problema e resolver ele de uma única forma, de uma vez só, às vezes não é produtivo. Então você pode pegar o problema e dividir em pequenas soluções, e essas pequenas soluções depois podem ser organizadas numa solução maior que resolve todo o problema, e assim você ganha em produtividade, porque você aplica aquela velha técnica de dividir para conquistar, né? Você divide o problema em várias subsoluções, essas subsoluções se juntam para formar a solução por inteira. Aí o que acontece? Isso também pode ser aplicado da seguinte forma: você trabalha numa equipe de programação, e essa equipe constituída por vários programadores, e cada programador pode pegar uma funcionalidade específica do programa, né? Então, Joãozinho ficou com uma funcionalidade Y, Mariazinha ficou com funcionalidade X, Roberval ficou com a funcionalidade Z, e depois você vai pegar todas essas funcionalidades e juntar para formar uma única solução no final das contas, ok? Então também serve para você dividir o programa em subprogramas, em soluções menores, como também trabalhar em conjunto. Imagine aí você, sei lá, numa Olimpíada de Matemática, formando uma equipe, e o gerente dessa equipe ele divide de acordo com o problema dado em subproblemas, e cada membro da equipe fica responsável por aquele subproblema, por resolver aquele subproblema. No final, o gerente faz o programa principal, que chama os subprogramas ou os módulos. Então, como é que ocorre, né, essa interação entre o programa principal e os subprogramas? Então, nós temos aqui o programa principal, ele executa as suas instruções, essas instruções na sequência, um conjunto de instruções, e ele faz a chamada ao subprograma ou ao módulo. Quando ele faz a chamada, quando ele chega nessa linha que faz a chamada, a execução passa para o módulo, e as instruções desse módulo são executadas em sequência. Depois de terminar as execuções desse módulo, a execução volta para o programa principal, que continua com suas instruções. Se tiver uma chamada para um segundo módulo, um segundo subprograma, da mesma forma vai chamar o segundo subprograma, que irá executar suas linhas e voltar a execução para as instruções do programa principal novamente. Lembrando que eu posso ter diversos subprogramas, assim como o programa principal pode chamar um mesmo subprograma várias vezes. Então é a verdadeira técnica de dividir para conquistar, né? A utilização de subprogramas, ok? Aí, esses subprogramas, esses módulos, eles podem ser procedimentos ou funções, né? E o que difere os procedimentos das funções, né? Nesse primeiro quadrinho aqui nós temos os procedimentos, né? O programa principal, que chama o procedimento. Logo de cara já dá para ver a diferença entre procedimentos e funções. Qual é a diferença? É essa setinha aqui, representada por essa seta. Nos procedimentos, né,
A comunicação entre o programa principal que está chamando o procedimento é feita em uma única via, né, do programa principal para o procedimento. Já nas funções, essa comunicação entre a função e o programa principal é feita em duplo sentido, uma via de mão dupla, né, tanto do programa principal para as funções e das funções para o programa principal. É bom ressaltar que na direção, no sentido do programa principal para o procedimento ou do programa principal para funções, a comunicação é feita através de parâmetros, né? O programa principal passa parâmetros para os procedimentos e para as funções, e no caso da função, ela tem um retorno. A gente vai ver com maiores detalhes na linguagem de programação Java propriamente dita. Então, um procedimento em Java, como a gente viu, o procedimento ele não retorna nada, né? É uma via de única mão, do programa principal para o procedimento. Não tem o retorno que as funções têm. Então, esse retorno na linguagem de programação, ele vem, que está aqui em destaque, antes do nome do método. Como se trata de um procedimento, o método não pode retornar nada, ele não retorna nada. Então, se ele não retorna, a palavra reservada para isso é void, né? Significa que ele não está retornando nenhum valor para o programa principal que está chamando ele, né? É void. Então, void não existe a setinha da outra mão de retorno, no nosso caso. Então, de forma resumida, como é que fica a sintaxe básica de um procedimento em Java, né? Static, que é um modificador, mas nem sempre é necessário você utilizar static. Aí você pergunta ao seu professor de programação orientada a objetos, para que serve static? Para quem quiser se aprofundar, eu vou dar uma deixa aqui. Static significa que é um método, que é um procedimento, que é uma função de classe e não de objeto. E se for uma função de classe, eu posso utilizar sem precisar instanciar o objeto, usar diretamente na classe, certo? Mas eu não vou entrar em detalhes do static. Então, vai vir modificadores que podem ser static, public, privado e assim por diante, né? Eu não vou entrar nos detalhes desses modificadores agora. Void, porque como se trata de um procedimento, não retorna nada, o nome do método e os parâmetros, entre aspas. É bom que o nome do método seja desse significado a que o método faça. Por exemplo, uma calculadora. Se o método for para realizar a soma de um programa de calculadora, então seria interessante você colocar o nome do método soma, o somar, né? Que se dá significado ao que o método faz. Os parâmetros entre parênteses, como eu tinha dito, e o corpo do procedimento. Abre chaves e fecha chaves. E todas as instruções, as ações que o procedimento faz, ficam entre essas chaves. Pelo contrário, a função ela já retorna. Como nós vimos, é uma via de dupla comunicação, a função, né? Aqui nós temos o modificador novamente. E o tipo do retorno não é mais void. No procedimento era void porque não retornava nada. Mas na nossa função, ó, ela retorna. E você tem que dizer qual é o tipo do retorno. Se ela vai retornar uma string, se ela vai retornar um valor do tipo inteiro, double e por aí vai, né? Ou algum objeto que você tenha criado ou esteja utilizando. Então, o tipo do retorno que não é mais void, porque ele retorna alguma coisa, o nome do método e os parâmetros entre parênteses. O corpo da função continua sendo delimitado por chaves, o início e o fim, as instruções, o que a função vai fazer, e a palavra reservada return. Essa palavra reservada vai dizer qual é a variável que ele vai retornar. Então, se o meu tipo de retorno for inteiro, essa variável de retorno tem que ser inteiro. Se o meu tipo de retorno for string, essa variável de retorno tem que ser do tipo string. E a gente vai ver com os exemplos aqui em Java. Vou passar aqui para o NetBeans,
né? Vamos primeiro para o procedimento. Então, o que eu tenho aqui, né? Eu criei uma classe procedimento para a execução do meu programa, né? E temos a classe principal, a main, né? Sabemos que a main, ela é, desculpe, a classe principal não, né? O método principal, o main, que o main é por onde se começa a execução dos programas Java. Então, public static void main, né? String args, todo o processamento vai começar por aqui. Então, primeiramente, eu imprimo na saída padrão, que vai ser aqui embaixo, né? Simplesmente uma mensagem, programa para uma soma simples, né? Systemout.println, vai imprimir aqui, né? A saída padrão. Depois eu declaro 3 variáveis, todas elas do tipo inteiro, né? Termo 1, termo 2 e resultado. A primeira com valor 2, a segunda com valor 3 e a última começando com valor 0. Depois eu mando imprimir a mensagem, aonde vai ser este é o resultado antes da alteração e o valor que está lá na variável resultado. Então, como o resultado recebeu 0, é de se esperar que o valor impresso aqui seja 0. Tendo feito isso, um método main, ó, a gente ainda está dentro do método main, ó, que ele vai daqui até essa outra chave. O método main chama o procedimento somar. Mas quem é somar? Como é que ele pode chamar esse procedimento somar? Ele pode chamar esse procedimento somar porque o procedimento somar está definido logo aqui abaixo, né? Dentro da mesma classe, inclusive. A classe começa aqui e termina lá. Então, o procedimento somar está dentro da mesma classe, então ele pode chamar esse procedimento somar. Se tivesse em outra classe, aí seria outra conversa, né? Você teria que chamar o objeto que foi instanciado a partir da classe para depois chamar o método desse objeto. Mas os dois aqui fazem parte da mesma classe. Então eu posso chamar somar por quê? Porque eu já defini quem é somar aqui embaixo. E quem é somar? Como a gente vê, esses daqui são os modificadores, que eu não vou entrar em detalhes. Void significa que ele não retorna nada, trata-se de um procedimento. E o que acontece com somar? Ele recebe 3 parâmetros, todos eles do tipo inteiro. Eu chamei esses parâmetros de primeiro termo, segundo termo e resultado. Resu, né? Então, voltando aqui, quando o meu main, quando a minha função principal chama somar, ele passa como parâmetro termo 1, que vale 2, termo 2, que vale 3 e resultado, que vale 0. Então, termo 1 valendo 2, termo 2 valendo 3 e resultado valendo 0. Então, esses parâmetros são parâmetros reais, ele possui valores reais, como eu acabei de dizer. E eles vão serem passados para esses parâmetros formais, que é aqui na definição do método. Então, primeiro termo vai receber o valor de termo 1, nesse caso aqui dessa chamada. Assim como o segundo termo vai receber o valor de termo 2. E resu vai receber o valor de resultado. Então existe uma substituição de valores, né? Pelos parâmetros reais, que é aqueles que você chamou, pelos parâmetros formais, os que são definidos no método, na mesma sequência. Primeiro pelo primeiro, segundo pelo segundo e assim por diante. Ok? Então, se eu for chamar o método somar, como ele está definido com 3 parâmetros do tipo inteiro, eu só posso chamá-lo passando esses 3 parâmetros, que tem que ser do mesmo tipo, a não ser que tenha polimorfismo. Isso aí já é outra conversa também da orientação a objetos, que nós não vamos entrar aqui nos detalhes. Então, ele recebendo esses valores, o valor de termo 1 vai para primeiro termo, de termo 2 vai para segundo termo, de resultado vai para resu. E resu, que é 0, vai receber 0 de resultado.
vai receber agora a soma do primeiro termo com o segundo termo, ou seja, 2 mais 3, né? Recebendo 2 mais 3, vai ficar resu igual a 5. E eu vou imprimir aqui, né? Imprimindo de dentro do procedimento. E o valor de resu, 2 mais 3, resu recebeu 5. Vamos ver se isso vai acontecer realmente. Este é o resultado antes da alteração, 0. Aqui, ó, como era 0, né? E agora aqui de dentro do procedimento, né? Imprimindo de dentro do procedimento, 5, realmente. Os parâmetros formais receberam os valores dos parâmetros reais, né? 2 e 3, realizou a soma e imprimiu o resultado. Ok. Como nós vimos, o procedimento não retornou nada. Ele executou tudo aqui dentro. Ele não retornou nada para o main, para o método principal. Já a função, vamos aqui para a função. Criei uma classe função, né, que vai daqui para cá. Ela engloba essas duas funções, né? A principal, a main, por onde tudo começa, eu já expliquei. E o que essa main faz? Imprime uma mensagem logo de início, programa para a soma simples. Também define 3 variáveis, as mesmas do procedimento, do exemplo de procedimento. E imprime uma mensagem. Este é o resultado antes de alteração e o valor de resultado, que continua aqui, ó, com 0, né? O valor inicial dele. Beleza. Só que, deixa eu fazer uma alteraçãozinha aqui. O que foi que eu fiz? Eu fiz resultado, certo? Resultado receber. Isso aqui foi do que eu fiz anteriormente. Pronto. Eu fiz resultado receber o que somar vai retornar, né? Então, se somar, então o resultado vai receber o que somar vai retornar, né? Por quê? Porque somar agora é uma função e ela retorna o que? Um tipo inteiro. Então, resultado vai receber o retorno de somar, né? Esse é o modificador e o que ele vai retornar, um tipo inteiro. Então, vamos ver. Somar recebe os 3 parâmetros, assim como o procedimento que nós vimos anteriormente: primeiro termo, segundo termo e resultado. Resu, que vai ser substituído pelos valores de termo 1, termo 2 e resultado, né? Então, termo 1, 2, termo 2, valor 3 e resultado valor 0. O que ele vai fazer? Vai jogar para resu 2 mais 3, não é isso? 2 mais 3, que ele recebe de termo 1 e de termo 2 na sequência. Então, resu vai ser 5. 2 mais 3, 5. E ele vai retornar através dessa palavra específica, return. Ela é muito especial, porque ela define o que o método está retornando. No nosso caso aqui, a função. E a nossa função retorna um inteiro. E realmente, resu é um inteiro, que recebeu a soma do primeiro com o segundo termo, que foi 5. Resumindo, resultado vai receber o retorno de somar, que é a soma de termo 1 com termo 2, a soma de 2 com 3, ou seja, resultado vai receber 5. Depois de ter feito isso, eu vou mandar imprimir o valor de resultado para ver se realmente é 5. Perceba que eu estou mandando imprimir agora no próprio main. Essa instrução faz parte do main. O main acaba nessa chave. Por quê? Porque eu recebi o retorno de somar, já que é uma função. Lá no procedimento, né, eu não podia imprimir resultado aqui e esperar receber 5 dentro do main. Por quê? Porque
O procedimento não retorna nada. Então eu não podia imprimir o resultado aqui. Esperar receber 5. Ok? Porque a alteração só foi feita aqui dentro de somar. Já a função não. Ela retornou o resultado da soma. Retornando aqui para a variável resultado e depois imprimindo esse valor. Certo? Então vamos ver se realmente ele altera o valor e imprime, né, aqui o valor 5. Vou executar o código para ver para uma soma simples, essa linha. Este é o resultado da alteração. Antes da alteração, o resultado é 0. Ele começou com 0. E este é o resultado depois da alteração. A mensagem aqui, ó, este é o resultado depois da alteração. Resultado já alterado com o valor 5. É interessante notar o seguinte: eu não necessito, teoricamente, passar variáveis do mesmo tipo. Eu posso passar valores, por exemplo. Ó. Vou tirar termo, colocar 2. Eu vou tirar termo 2 e colocar 3. Vou passar valores. Valores que são inteiros. Não é isso? E vai dar o mesmo 5. Já? Não. Vou alterar aqui para dar 6. Né? Para a gente ver que houve alteração mesmo. Opa. 3 mais 3 é 6. Vou executar o arquivo. 6. Né? Então eu posso tanto passar variáveis como passar o próprio valor obedecendo a tipagem. Né? Se está definido que somar recebe inteiros, eu só posso passar valores que são inteiros aqui. Ok? Assim como eu posso, já que ele retorna um tipo inteiro, somar retorna um tipo inteiro aqui, ó, eu posso já utilizar economizar variáveis e utilizar aqui, ó, diretamente dentro do System Out println. Certo? Por quê? Porque ele vai substituir isso daqui pelo resultado que somar vai retornar. No nosso caso, 6. Vou alterar. Vou botar 9. 9 mais 3, 12. Tem que dar 12. Vou executar. Este é o resultado depois de alteração. 12. 9 mais 3, 12. Ok? Então, eu não precisei atribuir uma variável e depois colocar a variável aqui. Chamei logo o método que retorna um inteiro, ele já faz automaticamente a substituição desse método.